Amém? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite. Ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te suplicamos nesta hora, tua graça, teu favor, tua misericórdia, que o Senhor nos toque com tua presença e com a tua palavra. Nos revele, Deus, tua imensa sabedoria, Senhor, porque a tua palavra é exatamente isso, a revelação da sabedoria da tua mente, do teu entendimento, que nós sejamos capazes de discernir isso, Senhor, que não estejamos apenas correndo os olhos nas Sagradas Escrituras, mas realmente nos aprofundando na mente do Senhor, à medida, ó Deus, que buscamos entender aquilo que o Senhor deixou registrado para a nossa meditação, é sabedoria para a nossa vida nessa terra. Felizes aqueles que percebem, que compreendem os ensinos do Senhor e que têm fé para aplicar na sua vida, porque esses sim alcançam uma vida sábia, abençoada nessa terra. Nós estamos aqui tão somente pela certeza de que o Senhor está conosco. E estando conosco, o Senhor há de falar ao nosso coração. E é pelo que nós suplicamos nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Por favor, senta no seu lugar. Nós vamos continuar do ponto que paramos na semana passada. Que isso fique bem claro, porque a nossa maneira de trabalhar às terças-feiras é exatamente essa. A gente não esgota um assunto numa reflexão de uma terça-feira. A gente vai progressivamente. Então, cada terça-feira a gente avança um pouquinho. Por isso que quando você vier numa terça-feira, você vai pegar uma parte daquela reflexão. E na terça-feira seguinte, você continua naquele raciocínio de onde houver parado. E mesmo quando nós formos para o próximo ponto, próximo assunto, nós não teremos esgotado o assunto anterior, obviamente, porque o ensino da palavra do Senhor é inesgotável, né? Mas vamos, sem correria, falar desse assunto que o apóstolo Paulo aborda aqui, a partir do versículo 18, que é a ética cristã para os relacionamentos familiares. Esse é um assunto que interessa a todos nós, uma vez que nós somos cristãos. Se não o somos, realmente não deveria nos interessar, porque não se trata de sugestões, se trata de regulamentação bíblica para a conduta dos cristãos. Então, não é sugestão, é lei, é regulamento, é aquilo que Jesus Cristo determina para a vida daqueles que se dizem fiéis a Deus nessa terra. As pessoas às vezes olham o que é, preciso que você olhe para mim, por favor. As pessoas às vezes olham o que é a realidade dos casamentos e das convivências familiares hoje, e elas veem tanta turbulência, tanto desajuste. E aí quando você vira para elas e diz assim, casamento é ideia de Deus, família é coisa de Deus, aí as pessoas começam a desacreditar de Deus, avaliando Deus pelos exemplos de família e de casamento que tem diante de si. Não deveriam fazer isso. Deveriam avaliar a ideia de Deus relacionada ao casamento e à família, partindo do documento oficial que ele deixou para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Porque se a humanidade primasse pelo que está escrito aqui, a gente não veria os exemplos que estão aí. A humanidade não estaria tratando a questão da família e do casamento conforme está tratando. A coisa está do jeito que está justamente porque saiu dos moldes da palavra do Senhor. Saiu fora, totalmente fora. Está totalmente fora do padrão e do modelo e do regulamento daquele que estabeleceu esses princípios. E não tem como a gente querer encontrar esse ajuste na vida daqueles que não dão esse primeiro e fundamental passo, que é de receber e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Só a partir dessa decisão é que o trato com a Bíblia é diferente. Porque todos nós já éramos
ou nos considerávamos cristãos anteriormente à nossa conversão, à fé cristã evangélica? Já nos considerávamos cristãos e nos professávamos cristãos, mas o nosso trato com a Bíblia era totalmente diferente do que é hoje. Nós não tínhamos nenhuma consideração pelo texto sagrado, no que diz respeito a buscar o conhecimento, a nos sentir comprometidos, a nos ajustar pelo que estava determinado na Bíblia Sagrada. Não, nós apenas tínhamos como uma religiosidade carregar a Bíblia ou de vez em quando consultar a Bíblia, mas não era norma para a nossa maneira de viver. A partir do nosso comprometimento com Cristo, é que o trato com a Bíblia muda, e tem que mudar. É uma das evidências da conversão. Porque a experiência da conversão, sem a identificação com a palavra de Deus, não é verídica, não é verdadeira. Porque não existe esse modelo de cristianismo sem bússola. E a bússola para nós é a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos guia, com certeza, mas Ele nos guia nos moldes da palavra, nunca jamais fora da palavra. Sempre na palavra. Jesus falou isso. Ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Espírito e Ele vos guiará na verdade. Por isso, conhecer a palavra não é opção, é fundamental na vida de quem leva a sua vida cristã a sério. Ah, mas eu não vou pregar, eu não sou pregador, eu não vou ser pastor. Você é um cristão? Então isso aqui é matéria de cabeceira para você. Bíblia Sagrada é nosso livro de estudo para o resto da nossa vida. Ah, mas eu na igreja não vou ser pregador, eu vou afinar violão. Não importa. Não importa qual que é o nosso ofício na obra. Eu estou te falando de convicção de fé. Se a minha convicção é a fé cristã evangélica, eu não posso prescindir do evangelho. Como que eu posso ter uma fé cristã evangélica que desconhece o evangelho? A minha fé vai se alimentar do quê? Se ela se identifica como uma fé no evangelho e eu não conheço patavina do evangelho. Então eu preciso conhecer a palavra. E não apenas conhecer a título de matar curiosidade ou me alimentar intelectualmente, mas é para praticar, para vivenciar, para regulamentar a minha vida conforme os moldes da palavra do Senhor. Então, quando Paulo vai tratar da ética, e ele já falou disso em vários aspectos, e agora a gente está focando na ética da convivência familiar, eu queria muito que todos nós reunidos aqui estivéssemos nos preparando para dar ao Senhor uma resposta à altura de tudo que Ele está ministrando para nós neste assunto. Que nós dessemos, a partir de agora, demonstrações concretas do nosso comprometimento com o livro sagrado e, por consequência, com o Salvador da nossa alma. Porque os ajustes nos nossos relacionamentos familiares, quem é que vai entrar na nossa casa para providenciar? O irmão da direita, a irmã da esquerda, o pastor? Não, a responsabilidade é de cada um de nós. Quando o sermão acabar, cada um leva para casa, quando vai embora, a responsabilidade daquilo que entendeu. E aquilo que nós já entendemos, a respeito daquilo, nós seremos cobrados. Porque o meu trato com a Bíblia é das duas uma. Ou é ignorância ou é rebeldia. Minha resposta, minha dinâmica com o texto sagrado só pode ter duas explicações. Se eu não estou lutando e me empenhando ao ajuste, só tem duas opções. Ou eu ignoro, desconheço o que a palavra requer de mim, porque ninguém parou para me ensinar, para me explicar, ou porque eu não tive interesse ou boa vontade para aprender. Ou então, já conheço, alguém já me explicou, já me ensinou, estou perfeitamente informado, mas eu me rebelo contra aquilo sobre o qual já estou inteirado. Então, agora eu vou para casa, maravilhados, empolgados, fazendo um monte de comentários, e, sabe, cheio de coisa para comentar, mas isso não é o que importa. O que importa não é sair daqui assim, de queixo caído, pensando, nossa, que palavra! Porque a pregação não é para provocar admiração em primeiro lugar. Ela é para provocar transformação. Esse é o poder do Evangelho. Mas ele só vai atuar e produzir essa transformação na vida daquele que se submete a ele. E isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer.
Porque para isso acontecer, eu preciso ceder território à palavra. Eu preciso abrir mão de orgulho, de vontade própria, de temperamento. Eu preciso dar o braço a torcer, que eu estou errado em muitas coisas. Eu preciso aceitar correções. E a gente não é bom nisso. A gente é resistente a isso. A gente já nasce resistente a isso. Não, quem é resistente a isso é o ímpio, é o perdido, é o que não aceita Jesus, coração duro. Não, o crente também é. O crente também é muito resistente. É tanto quanto o perdido. Nossa, eu estou para te falar que é até pior. Porque o perdido não é exposto àquilo a que o crente é exposto. O crente é exposto a ferramentas fortíssimas, a palavra e o Espírito Santo, e nem assim ele se dobra. Então nós somos mais duros de coração do que os lá de fora. Jesus falou isso com o povo judeu. Ele falou, quando ele olhava para Jerusalém, já ao finalzinho do seu ministério terreno, ele fez uma exclamação impressionante. Ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e esquartejas os que a ti são enviados. Se a Sodoma e Gomorra fossem enviados os que vocês receberam, eles teriam se convertido. Então o povo de Deus é um povo de duro coração. Porque aquilo que Deus tem usado para trabalhar conosco é ferramenta que, para resistir, você tem que ser muito, mas muito inflexível mesmo. E a gente tem sido. Mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Porque Deus costuma honrar aquele que se humilha. Ele costuma honrar e dar grandes e expressivas vitórias àquele que se humilha na presença dEle. E a gente precisa se humilhar diante dEle, quebrando o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. E nós não vamos fazer isso para agradar pastor ou pastora, porque quem está tratando conosco aqui não é um homem nem uma mulher. Quem está tratando conosco aqui é a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Portanto, se você tiver que ficar nervoso, não precisa ficar nervoso comigo, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Se tiver que ficar admirado, não precisa me admirar, porque a palavra não é minha, é do Senhor. Combinado? Então eu nem tenho medo de você e nem quero que você me admire pelo que você vai receber através da minha vida nessa noite. O que eu quero é que a palavra trabalhe com todos nós. Amém? Na semana passada nós começamos então, e eu fiz questão e entendi pelo Espírito Santo que deveria começar por aquele ponto, focando naqueles pensamentos mais altos que o Senhor tem quando trata do relacionamento do casal. Embora a gente prefira focar na relação romântica do casal, nós preferimos olhar as coisas pela ótica do Senhor. O Senhor olha além, Ele olha um contexto muito mais amplo. Ele olha o produto final, que é uma sociedade que na vontade de Deus seria justa, seria correta. E isso dependeria de famílias justas e corretas. E famílias justas e corretas dependeriam de casais que fossem dentro dos seus lares verdadeiros mestres, que gerariam seus filhos e seriam para eles os ensinadores, os mestres que os ensinariam os verdadeiros valores da justiça e da retidão. Então, em primeiro lugar e em primeira importância, seria esta a função de um homem e uma mulher unidos pelo Senhor. Que eles tivessem e abraçassem com consciência e responsabilidade aquilo que eles estão assumindo, formar uma nova família, gerar filhos que serão os próximos cidadãos da terra, gente do melhor índole, gente do melhor caráter, gente que somaria com os outros cidadãos para fazer da terra um lugar aonde imperaria a justiça, a paz, a harmonia, o amor, a honra que as pessoas devotariam umas às outras. Isso não seria difícil se todos entendessem o seu papel. Mas, infelizmente, a corrupção que decorreu da queda do homem lá no Éden foi atingindo todos os segmentos da sociedade, da humanidade, e a coisa chega onde chegou. E a única esperança de resgate é a experiência da conversão.
mas ela não garante por si só, porque depende disso aí, depende de que aquele que se converte se ajuste ao mandamento do Senhor. E é por isso que nós fazemos a nossa parte, ensinar ao povo de Deus qual que é o mandamento do Senhor. Na medida que a gente vai ensinando, tem uns que escutam e gostam, agradecem, outros esperneiam, ficam nervosos, mas a palavra é essa, sempre foi essa. Ensinada aos primeiros cristãos no primeiro século, posteriormente no segundo século, no terceiro século, na Idade Média inteira, na época da Reforma Protestante, a Bíblia sempre foi esta, a palavra sempre foi esta. E a nossa geração não terá outra Bíblia, é esta mesmo, que Deus deixou para a gente aprender. Amém, irmãos? Você aguenta a palavra? Então Deus nos dará. Se a gente aguenta, Ele nos dará a palavra. Pois muito bem. Agora eu quero começar então, tendo visto, como na semana passada nós vimos, a importância dessa visão que a gente precisa ter, da funcionalidade do casamento, na visão mais ampla da formação da humanidade, da sociedade, da implantação de valores que vão preservar a dignidade da espécie, e a importância de que cada casal entendesse isso, a sua responsabilidade nisso. Nós vamos seguindo agora para aquilo que alguns imaginavam que seria o nosso ponto de partida, mas não foi. Mas nós vamos começar a falar sobre isso agora, que é o relacionamento, então, do casal. O relacionamento que pode ter aspecto romântico, precisa ter esse aspecto romântico, mas nós vamos continuar partindo desse texto aqui, do capítulo 3, versículos 18 e 19, que nos dizeres que aparecem aqui, justamente aqui parece que massacra toda e qualquer possibilidade de romantismo dentro de um casamento. Porque Paulo já começa falando uma coisa que deixa as mulheres assim bem ariscas. Ele fala assim, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Imediatamente ele diz, marido, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Olhe para mim, por favor. Então, ele está falando de alguma coisa que é repassada em outras porções da Bíblia Sagrada, mas eu quero te dizer uma coisa logo de cara. Por quê? Porque logo aqui, nessas poucas palavras, está sendo apresentada uma lei, mas também está apresentado um limite para essa lei. Em ambos os casos, olhe para mim, que eu quero que você entenda. Eu vou procurar falar devagar, eu não tenho pressa, e eu quero que você entenda tudo que nós vamos refletir juntos aqui nessa noite. Então, aqui está sendo estabelecida uma lei, tanto para o marido quanto para a esposa. Mas também já está implícito aqui um limite para ambos, tanto para aquilo que é imposto à mulher, quanto para aquilo que é imposto ao marido. Então, eu vou dizer de novo. Ele está falando, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Nós vamos ver isso com calma agora, tá? Primeiro eu quero que você compreenda que aqui está sendo estabelecido que o casamento, ou no casamento, e é muito bom que os solteiros estejam aqui, e eu imagino quantos casados ficam pensando aí, enquanto nos ouvem refletir juntos, de maneira mais clara possível, que gostariam de, enquanto solteiros, terem tido a oportunidade que vocês hoje solteiros estão tendo, de esclarecimentos como esses, porque talvez poderiam ter feito escolhas mais conscientes. Então, os solteiros, por favor, deveriam estar mais atentos ainda do que os casados nesse estudo que nós estamos dando sequência. Então, o que está sendo estabelecido aqui? Que a pessoa está solteira, e ela está estudando a palavra de Deus, e ela é cristã, e ela sabe que ela precisa, enquanto cristã, estabelecer na sua vida o comprometimento com a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem normas para a vida conjugal. Então, a pessoa entende o quê? Ela é solteira. A Bíblia obriga o solteiro a casar? Está dito na Bíblia que é obrigado o servo de Deus ser casado? É pecado ser solteiro? Em lugar nenhum na Bíblia está escrito isso. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito isso. A única ressalva que há
é que, obviamente, é bíblico que a atividade que satisfaz as necessidades sexuais, ela está restrita à vida conjugal. Então, é claro que se a pessoa não se casa, ela também está privada da atividade sexual. Isso é claro. Então, a escolha da vida de solteiro implica no celibato, biblicamente falando. Talvez esteja aí o peso da pessoa de tomar essa decisão. Então, a maioria das pessoas podem dizer assim, eu acho que eu vou preferir, então, ficar solteiro. Esse negócio de ter que bancar a filha dos outros, esse negócio de ter que pagar a conta todo mês, eu acho que não vai dar certo, não. Tudo bem, mas guarde tua virgindade. O quê? Pois é, esse é o detalhe. Aí a pessoa vai pensar melhor. Não é obrigado a casar. Mas a palavra diz o seguinte, quando a moça resolve casar com o rapaz, ela está compreendendo a palavra de Deus. Quando o rapaz resolve casar com a moça, ele está entendendo o que ele está fazendo. Ali, diante daquela autoridade civil, aqueles dois estão concedendo um direito ao outro. Eles estão concedendo um direito e estão adquirindo um dever. O casamento implica em conceder um direito e adquirir um dever. Eu não vou querer, então é só não casar. Mas se casou, biblicamente falando, isso é coisa para quem obedece à Bíblia. Biblicamente falando, casou, está concedendo um direito e adquirindo um dever, assumindo um dever. A mulher, então, quando ela se casa com o homem, ela está assumindo um dever. Qual dever que ela está assumindo? De obedecer esse homem. Ela está assumindo um dever de obedecer esse homem. Ela vai lá na loja e aluga o vestido maravilhoso, o vestido dos sonhos, que ela vai vestir para ela ir lá assinar um documento onde ela está assumindo um dever de obedecer aquele homem para o resto da vida dela. Ela vai vestir aquele vestido maravilhoso para assumir um dever de obedecer esse homem para o resto da vida. Isso é romântico? É não, né? Por isso que ela não quer pensar nisso antes de casar. Ela vai deixar para pensar nisso depois do casamento. Antes do casamento, ela só quer pensar que a coisa é cor-de-rosa. É tudo maravilhoso. Ela não quer pensar que a verdade é essa. Ela, ao casar com ele, biblicamente falando, ela está dando a ele um direito. O direito de ser obedecido por ela. Quando lá na frente ele requerer essa obediência, ela não deveria se ressentir disso. Porque quem deu a ele esse direito sobre ela? Quem deu a ele esse direito sobre ela? Ela! Foi ela! Porque Deus instituiu o casamento assim, mas Deus não obrigou ela a casar com ele. Deus não obrigou ela nem a casar. Ela podia virar para Deus e falar assim, se a coisa é desse jeito, o senhor se importa que eu nunca me case? Ele iria virar para ela e falar assim, não, querida, você quer se dedicar a mim, então? E toda a sua pureza e o seu tempo, eu não vou me importar. Não, senhor, para mim está de bom tamanho. Eu vou perder o quê? Eu vou perder abraços e não sei mais o quê? Não, eu abro mão. Para não ter ninguém mandando em mim, abro mão, sossegado. Vai eu e tu, Senhor, porque eu e o Senhor a gente se entende legal. Tu tem certeza? Tenho, sim, Senhor. Então, beleza, vamos só nós dois. Tu não quer casar, minha filha? Não quero não, pai. Eu conheço meu temperamento. Eu sou difícil de obedecer. Eu não vou gostar disso. Eu não vou acertar a mão nisso. Eu me conheço, eu não tenho perfil para isso. Gente, tem gente que não tem perfil para isso. Então, para que vai casar? Sabe para que vai casar? Para infernizar a vida de filho dos outros. Porque coitado do rapaz que casa com esse tipo de mulher. Ela acaba com a vida dele. Isso não é brincadeira. Você acha por que Deus colocou essa ordem? Mulher tem que obedecer ao marido. Porque o que você acha que um homem pode fazer com uma mulher que ela é rebelde? Ela desonra ele.
ela desonra ele, ela acaba com a reputação dele. Ela acaba com a finança dele. Ela acaba com a criação dos filhos dele. Ele não pode contar com ela, ele não pode confiar nela para nada. Ele é o mantenedor da casa, ele tem que sair para poder garantir o sustento da casa. Ela vai gerir os bens, o dinheiro, ela vai cuidar da criação dos filhos. Ele tem que confiar nela, é uma parceria. Ele tem que acreditar na lealdade dela. Ele tem que confiar na lealdade dela. Ele precisa que ela seja submissa. Não é que ele vai dominá-la e ela vai virar uma coisa sem personalidade. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas como que ele vai liderar alguém que não sabe obedecer? Então, rapazes solteiros, não se engane com carinha bonita e cabelão lá nos pés. Isso não é o que importa. Porque se tu casar com uma que não sabe obedecer, tu vai tomar antipatia dessa cara bonita. E tu vai querer cortar esse cabelo e deixar ela careca. Tu vai tomar ódio. Porque não tem beleza que compense isso. Tem homens que eles olham para essa porção da Bíblia e eles falam assim, não precisava ter isso aí na Bíblia, porque a minha mulher, por exemplo, ela não me dá trabalho, graças a Deus, eu não preciso de rigor com ela. Levanta as mãos para os céus, agradeça a Deus e dê valor a essa esposa. Mas tem homens que sofrem na mão de mulheres, eu estou falando de casos extremos, tá, gente? Eu estou falando de mulheres que já vieram conversar comigo e elas falaram, e elas confessaram, e elas rasgaram o verbo e disseram, meu marido, ele fica para morrer, mas na sexta-feira eu saio do trabalho com minhas colegas e vou para o barzinho mesmo, e eu chego 1, 2, 3 horas da madrugada, ele pode derrubar a casa, mas eu vou. Você acha que eu estou exagerando? Isso acontece. Como é que o marido vai fazer com um trem desse? Então a palavra de Deus está falando para o mundo não quer saber de Deus, que se dirá da palavra dele. O mundo não tem compromisso com Deus, por isso que Deus não tem compromisso com eles. Mas nós temos compromisso com Deus, por isso que Deus tem compromisso conosco. Então ele fala e ele diz, mulher, quando você se casa, você dá a ele o direito de ser obedecido por você. E adquire o dever de ser submissa a ele. Quando ele se casa, ele também tem a parcela dele. Ele adquire o dever de amá-la sacrificialmente. Porque o mesmo Paulo aqui não, mas aos Efésios, quando fala do mesmo assunto, ele diz assim, o marido ame a esposa conforme Cristo amou a igreja. Se houver o caso de ser necessário, dê a sua vida para poupar a dela. Quer dizer, se a esse extremo você seria capaz de chegar, ao que mais você não seria capaz de chegar pelo bem-estar dela? Viva pelo bem-estar dela. Então ela vai ser submissa a um marido cujas ordens, cujas determinações visam o bem-estar dela mesmo. A Bíblia não é um livro que coloca padrão para fazer da casa um centro de injustiça, não. Deus é justo. Ele deu ao homem o direito de mandar, mas colocou sobre o homem a responsabilidade de proteger a mulher. Então ele faz uso da sua autoridade com uma finalidade clara, de primar pelo que é melhor para ela, de protegê-la. Não é como os desmandos que a gente vê. Olha, você tem que ser submissa, tá? Você escutou lá na igreja, né? Então vai lá, pega a toalha para mim. Vai lá, enxuga o banheiro que eu já acabei de tomar banho. Vai lá, eu quero arroz fresquinho na janta. Bem, mas sobrou comida do almoço, tá fresquinho, eu fiz no almoço. Mulher, escutou a pastora pregar não? Escutou não? Submissa, minha filha. Arroz fresquinho na janta, corre, e é depressa, porque eu preciso dormir dentro de 20 minutos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não falou que ele dá ordens para o bem-estar dele. Ele dá ordens para o bem-estar dela.
Então, se ele obedecer a Bíblia, ele vai chegar lá agora, depois do culto, e vai falar assim, bem, escuta. Escutou hoje? A pastora falou que você tem que obedecer, está na Bíblia. Senta lá no sofá. Eu vou para o fogão preparar sua janta. Ouviu, pastor Roberto? Só estou dando um exemplo assim, para você ter noção do que se trata. Porque, gente, as pessoas leem certas porções da Bíblia, eu quero que você escute e entenda o que eu vou te falar agora. Leem certas porções da Bíblia e interpretam essas porções da Bíblia mediante os modelos que estão vendo na terra hoje. Está errado. Está errado. Não use os óculos da modernidade para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia pela Bíblia. Não interprete o que está aqui pelo modelo que você está vendo aí fora. Entenda que a mente de Deus é a mente de um Deus santo e perfeito e justo. A intenção de Deus é sempre a melhor e a mais justa. E a ordem das coisas, conforme Deus a estabeleceu, é que o mais forte protege o mais fraco. Não é o contrário. O mais forte cuida do mais frágil. Quem que é o forte dentro da casa? Hein? Pois é. Então ele não precisa ser cuidado. Ele é o último dentro dessa casa que precisa ser cuidado. Porque ele é o cara. Não é não? Ô, irmão, fala que não é não? Então fala que tu não é o cara. Tu é o macho da casa. Tu é o galo que canta nesse galinheiro, uai. Tu não precisa de ninguém fazer nada para tu, não. Tu tem a força. Então é tu que cuida de todo mundo. Ninguém precisa cuidar do homem. O homem precisa cuidar de todo mundo. Agora é claro que a mulher, que ela é protegida por esse homem, o prazer dela é cuidar dele. Ele não precisa exigir. Vai ser uma coisa natural. A gente às vezes fica assim pensando, meu Deus, como é que pode isso? Vai para a rua fora, você vê o casal. E a criança de 3 aninhos. A criança não quer andar. Quando ela não podia andar, ela queria andar. Agora que ela sabe andar, ela não quer andar. Aí ela entra na frente, no meio das pernas de alguém para poder pegar no colo. Quem é que carrega? Quem é que carrega? Mas quem que é o forte? Brincadeira, hein? E qual que é a desculpa? Que ele só quer a mãe. Desculpa, né? Ai, misericórdia. Eu quero que você abra comigo um texto lá em Provérbios 11. Provérbios 11, o verso 29. Provérbios 11, 29. Encontramos? Diz assim, o que perturba a sua casa, herdará o vento. E todo o tolo será servo do sábio de coração. A primeira parte, o que perturba a sua casa, herdará o vento. Então veja bem, Deus estabeleceu posições e funções e atitudes e comportamentos. E se todos cooperarem na sua parte, o benefício é para o todo, é para a equipe, é para a família. Mas se aquele que assumiu um dever e concedeu um direito, se recusar àquilo que assumiu, ele vai comprometer a família toda. Esse homem, quando desposou essa mulher, ele assumiu esse dever de amá-la sacrificialmente. Quando assumiu esse dever, ele deu a ela esse direito de ser amada assim. Se ele se recusar depois a fazer isso, ele lesou-a em alguma coisa que era direito dela. Tanto quanto ela vai lhe lesar, se ela se recusar a ser obediente a ele. Então houve aí uma ruptura de contrato, uma quebra de confiança. Casamento é uma aliança de confiança. Você acredita que a pessoa vai honrar aquilo que ela assumiu com você.
Ela sumiu naquele dia do casamento. Casamento é uma coisa séria demais. Porque é um vínculo permanente. E sobre ele vai se estabelecer uma família, que é uma coisa séria e valiosa demais. Então, o que se precisa para firmar uma aliança dessa? Precisa se confiar na palavra do outro. Porque é tudo que você tem naquele momento. A palavra do outro. Porque agora você vai precisar do tempo para conferir, confirmar que o outro tem palavra mesmo. Que o que ele fala, ele cumpre mesmo. Então é aí o dia a dia que precisa prevalecer. A honra do homem, a honra da mulher. E aí então a palavra do Senhor vai colocar limites dessa lei. A lei que ordena que a mulher seja submissa e que o marido, ele ame a sua mulher de uma maneira sacrificial e exerça então a autoridade de uma maneira servil. Paulo escreve e diz assim: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Vamos entender o lado dela primeiro. Porque Deus, quando estabelece o casamento e essa relação romântica entre o marido e a esposa, Ele sabe que está estabelecendo isso para pessoas imperfeitas. Então Ele sabe que haverão excessos e imperfeições na conduta, seja do marido no exercício da autoridade, seja da mulher na submissão a essa autoridade. E seja do marido no dever de amá-la sacrificialmente. Haverão imperfeições. Por isso é que não há um único casamento perfeito. Não há um único casamento que se possa estudar e dizer: essa engrenagem aqui, ela funciona com todos os dentinhos nos seus devidos lugares e não há nenhum atrito. Em algum momento sempre há algum desajuste na engrenagem. Por que que isso acontece? Porque são seres imperfeitos. Por isso, qualquer relacionamento é imperfeito. Por isso que Deus colocou limite na ordenança que Ele dá para o marido e que Ele dá para a esposa. Por favor, entenda o que eu estou te falando. Para a mulher Ele diz assim: sejam submissas aos vossos maridos. E dá um parâmetro. Como ao Senhor. Em outra tradução, como convém no Senhor. Por quê? Porque ele está levando em consideração que se trata de mulheres que servem ao Senhor. Porque só a estas interessa o princípio bíblico do relacionamento conjugal e da estrutura familiar. Então o que Paulo está dizendo? Duas coisas pelo menos. Primeiro, ele está nos fazendo ver na primeira parte do versículo que a mulher vai ser submissa a esse marido. Ela vai receber um direito de ser por ele amada incondicionalmente, não é isso? Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? De modo incondicional, ao ponto de dar a própria vida pela igreja. É esse o modelo. Então, é desse jeito que a mulher tem direito de ser amada. Mas qual que é o marido que ama desse jeito? Mas é esse o direito de uma mulher ser amada. E essa é a ordem dada ao marido. Mas estou para encontrar uma que achou esse marido. Porque todos são imperfeitos. Mas Paulo diz assim: calma, mulher. Tua carência emocional, tua demanda emocional, ela é de uma dimensão tamanha que homem algum poderia supri-la. Mas não se frustre, porque tu já tem um relacionamento com alguém que te ama incondicionalmente. Tu já é amada incondicionalmente, porque tu está no Senhor. O Senhor, o relacionamento com o Senhor, vem antes,
precede teu relacionamento com teu marido. Precede, vem primeiro. Paulo fala assim: seja submissa a esse homem que tem o dever de te amar incondicionalmente. Aí talvez ela argumente com o apóstolo, com a Bíblia, e diga: ele não merece que eu seja submissa. Sabe por quê? Porque ele deveria me amar incondicionalmente e exercer autoridade sobre mim, visando o meu cuidado, o meu benefício, visando o meu bem-estar. Mas ele abusa do poder. E ele usa do poder para, na verdade, me subjugar, me oprimir, acabar com minha autoestima. Ele não cuida de mim, ele me explora, ele faz de um tudo para me deixar abaixo de zero. Ainda assim eu devo ser submissa a ele. Paulo diz: você está lesada no teu direito. Ele não te ama como é o teu direito. Ele não te ama como é dever dele. Ele está errando. O erro dele te dá a liberdade de errar também. Lembre, você antes de tudo é uma serva do Senhor. Teu compromisso antes de tudo é de ser submissa a quem? E quem te mandou ser submissa ao marido? O Senhor. Então, em primeiro lugar, tu serás submissa ao teu marido em obediência a quem? Ao Senhor, não é o marido em primeiro lugar. A motivação não é a maneira como o marido te ama e te trata. A primeira motivação é teu relacionamento com o teu Senhor. Porque quem te deu esse comando que tu deve ser submissa ao teu marido foi o teu Senhor. Então esse é o ponto fundamental da experiência da esposa cristã. Ela não se ressente, ela não se frustra e muito menos adoece psicológica ou emocionalmente, ainda que se relacionando com o marido, cujo trato não é biblicamente correto, porque ela compreende o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: você é uma mulher de Deus. Teu relacionamento com Deus vem antes do teu relacionamento com teu marido. Tua suficiência emocional, tua plenitude emocional, ela não advém do teu relacionamento romântico, ela advém do teu relacionamento espiritual. Porque a espécie feminina tem uma demanda emocional tão grande que ninguém supre. Nem marido, nem filho supre. Quantas irmãs estão me entendendo? É verdade ou não é? É impressionante, você às vezes, vamos ver, se você entende o que eu estou querendo falar. Você ama seu marido, e você ama de verdade, você ama muito. Aí o que é que você faz? Você cobre, você enche de mimos, de agrados e de cuidados, e você se esforça para poder ajudar. Ou às vezes você não é assim muito de chamego, mas você se expressa de outra forma. Você dá o sangue, você cuida de todos os detalhes, você se antecipa aos pensamentos dele, você arregaça as mangas, é guerreira, faz e acontece, luta todo dia. Você faz de tudo para poder ajudar esse homem a vencer na vida, porque você ama apaixonadamente esse homem. E muitas vezes você não percebe um agradecimento, uma retribuição, você não percebe uma resposta à altura, e você fica pensando: de que está valendo isso? Você oferece muito e não recebe o equivalente. Ou às vezes os filhos. Você gera seus filhos e eles são a paixão da sua alma. E você vive para eles e você se dedica e você esquece de você mesma. E você o tempo inteiro está pensando neles e você se entrega, você se esquece de você, cuida só deles e vive para eles. Enfim, chega um momento, uma certa idade, que eles reclamam de tantos cuidados, e eles viram e jogam na sua cara e falam assim: você me sufoca, nossa mãe, você me sufoca. Aí você pensa: meu Deus, eu tenho tanto amor para dar, e meu amor agride, meu Deus, mas porque eu amo demais.
Aí você pensa, mas meu amor agride eles. Para quem que eu vou dar tanto amor? Eu sou capaz de amar demais. Jesus fala, vem para mim. Porque eu também sou assim. Eu também sou assim. Eu amo é muito. Vem para mim que nós dois vamos nos entender. Tu e eu, mulher de Deus. Eu te amo muito, tu me ama muito. E nós vamos nos entender. E é assim que funciona. É verdade ou não é? Às vezes as pessoas veem nas igrejas muito mais mulheres do que homens, muito mais mulheres batizadas no Espírito Santo do que homens, muito mais mulheres arregaçando as mangas e fazendo a obra de Deus do que homens, muito mais mulheres enfrentando coisas nas batalhas espirituais do que homens, e pensam assim, mas que diferença, né? Da resposta espiritual de homens e mulheres, é porque mulher é muito intensa. E ela não precisa ficar frustrada com relacionamentos humanos, porque a nossa demanda, ela só se satisfaz na presença do Todo-Poderoso. E nele, na presença dele, as portas estão abertas para nós. Amém, irmãs? Então, às vezes, a mulher tem até um bom marido, um marido consciente, um marido sensível, um marido cuidadoso, um marido que é brando no trato com ela, carinhoso com ela. Ainda assim, ele não vai conseguir satisfazer e suprir a demanda emocional dela. Porque a mulher, o ser feminino, salvo exceções, mas a grande maioria tem essa carência emocional que ela precisa de muito mais do que qualquer ser humano pode lhe dar. Vai para o joelho, vai para as madrugadas com Deus. Você é mulher de Deus, tem que se transformar em vaso cheio e transbordando da presença do Espírito Santo. É nisso aí que a nossa alma sossega. A gente fala assim, achei meu porto seguro. É para ele que eu nasci, agora eu entendi. É para isso que eu vim ao mundo. É para conhecer essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Não que você despreze os demais, mas aí você para de cobrar deles aquilo que só Deus pode te dar. Você para de se frustrar e esperar colher de pessoas aquilo que a sua alma só vai encontrar em Jesus Cristo. Amém, minhas irmãs? Não adianta a gente ficar querendo colher aonde não tem. Às vezes eles nos dão o máximo, é tudo que eles têm para nos dar. E não nos basta, porque não é deles que virá a nossa plena satisfação, nem do marido, nem de filhos. A plenitude para nós vem da presença do Espírito Santo de Deus. Então eu te aconselho, seja mulher de Deus de verdade. Talvez você não chegou ainda aonde isso pode te levar. Seja mulher de Deus de verdade. Vive experiências com Deus de verdade. Seja mulher cheia do Espírito Santo de verdade. Você vai ver que a sua alma sossega. Você vai ver que a paz de Deus domina seu coração. Você vai ver que não tem mais carência. Não tem mais ficar rastejando no pé de ninguém para te dar atenção. Isso é horrível. É horrível você ficar mal porque alguém não te olhou, não te abraçou, não te deu um beijinho na testa. Ah, faça-me o favor. Você para e pensa assim, com que idade eu casei com esse camarada? 25? Até 25 eu nem sabia que isso existia. Agora porque não me dá um beijo na testa eu vou morrer? Ah, toma temência, minha filha. Aí você começa a pensar assim, eu sou feliz, Jesus está na minha vida. Você começa seu dia cantando, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. E a gente deixa de ser chata. Porque mulher carente é mulher chata. Eu posso falar, eu sou mulher. Então nós temos que ser mulheres resolvidas. E mulher resolvida só tem um jeito. É mulher plena do Espírito Santo de Deus. As portas estão abertas para nós, das mansões celestiais. Os rios fluem da mansão celestial para nós. Rios de Deus, águas cristalinas, vêm sobre a nossa vida. É só nós buscarmos, sabe? Mas tem mulheres que elas não entendem. Elas acham que a plenitude, a satisfação para suas necessidades emocionais está nos relacionamentos humanos. E não é. Não é mesmo. Por isso que Paulo chama a mulher e diz, olha, você antes de tudo é do Senhor. Teu Salvador não é teu marido. Ele não é. Teu Salvador se chama Jesus Cristo. Antes de tudo, de mais nada, pensa nele, foca nele. Teu Salvador não é teu marido. Você não casou com ele para ele salvar você, completar você, resgatar você. Você só casou com ele para você cuidar dele, para você auxiliá-lo, para você ser uma bênção na vida dele.
mas teu Salvador é outro. O nome do teu Salvador é Jesus Cristo. Amém, minhas irmãs? Muito bem. O livro de Provérbios traz um retrato de uma mulher que a gente, às vezes, fica meio preocupada quando nos comparamos com ela. 31 de Provérbios. Encontramos? Eu vou ler só o versículo 30. Provérbios 31, 30, diz assim: enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor... Só isso. Se você ler a partir do versículo 10 lá na sua casa, você vai ver uma pintura de uma mulher perfeita. Ela é perfeita como esposa, ela é perfeita como mãe, ela é perfeita como dona de casa. Só que essa não é uma mulher fictícia. Não existia essa pessoa. Quem está retratando esse personagem é uma senhora, mãe de um rei, e ela então está descrevendo aquela que seria a mulher ideal. Ela está conversando com seu filho e está descrevendo aquela que seria uma mulher ideal, como seria o comportamento dessa mulher. E ela fala várias coisas do comportamento dessa mulher e de como a vida familiar dessa mulher vai caminhando. Mas o que mais me salta aos olhos é essa informação aqui, no finalzinho desse versículo 30. Ela, no versículo 30 diz: enganosa é a beleza e vã é a formosura. E finaliza falando: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É a razão por que essa mulher é tão perfeita, é porque ela teme ao Senhor. Tudo que essa mulher consegue ser de perfeita na descrição da mãe daquele rei, a razão é uma só: ela era uma serva de Deus. Ela dava conta de ser uma mulher perfeita como esposa, perfeita como dona de casa, perfeita como mãe, não porque as circunstâncias favoreciam em todos os momentos, mas porque ela tinha força espiritual para toda e qualquer situação. Então, tudo provém disso, da nossa firmeza com Deus, porque tudo vem para nos desestruturar. Mas como diz o salmista, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, fica firme, sempre, sempre, firme, sempre. E o que as mulheres dos nossos dias mais precisam? Dessa firmeza. Firmeza psicológica, firmeza emocional, firmeza espiritual. Porque nós estamos criando nossos filhos, sendo exemplo para os nossos filhos, e eles precisam dentro de casa de mulheres fortes, mulheres sábias, mulheres que têm paciência quando a tribulação chega. E olham para a tribulação e dizem: vai passar, você vai ter que passar, porque o meu Deus está comigo. E passa mesmo, porque Deus é fiel. Amém, irmãs? Mas a gente não fica ali atazanando um, atazanando o outro. A gente vai para o joelho, para o nosso a sós com Deus, para as nossas madrugadas com Deus, para os nossos propósitos de jejum, de oração. A gente não é chata, a gente é fervorosa na oração. É assim que a gente vence. Pois muito bem, eu te falei do limite que Deus coloca na ordem que Ele dá para a mulher. 3,18 de Colossenses. Mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, partindo desse entendimento, que antes de ser esposa, ela é uma serva do Senhor, e pesa agora sobre ela a ordem de ser submissa ao seu marido. Qual que é o limite dessa submissão? Eu tenho que obedecer Ele em tudo. Jesus não está mandando eu ser obediente a Ele? Está. Mas vamos pela ordem da hierarquia. Quem que manda nessa mulher? O marido manda. Quem que deu esse direito do marido mandar nela? Antes do marido, quem é mais que manda nela? Quem está acima do marido para mandar nela? Então, pela ordem da hierarquia, qual que é o comando que prevalece? Quantos maridos estão aqui? Muito bem. Sua esposa é mulher de Deus? Qual ordem prevalece na vida dela? A sua ou a de Jesus Cristo? Hein? Ah, vocês estão respondendo muito baixinho. Vocês não estão gostando da ideia não, né? Se você está achando que é da minha cabeça, é porque eu sou mulher, vamos para lá. Ué. Atos capítulo 5.
Atos capítulo 5. Bíblia é Bíblia, eu vou te falar. Depois não adianta. Por sair com raiva de mim é fácil. Agora, fica com raiva da Bíblia. Quem tem essa coragem? Está aqui, ó, capítulo 5 de Atos. Eu vou ler o 28 e o 29. Isso nem foi dito por mulher, hein? Porque não se aplica só a essa questão do casamento. Eu vou ler o 27, o 28 e o 29. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram o quê? Vamos falar isso aí junto? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai nos dar mais uma ordenança para a vida cristã. Ele vai dizer assim, que é a ordem do Senhor Jesus, que os cristãos sejam obedientes aos governos civis, a toda forma de autoridade na terra. Aqui era um caso de governança civil e religiosa. Os apóstolos tinham sido presos, aprisionados, estavam encarcerados. O crime que eles tinham cometido, eles foram pregos em praça pública pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então os sacerdotes eles exerciam tanto a liderança religiosa quanto civil para o povo judeu, que nesse momento estava debaixo do domínio do Império Romano. Então os sacerdotes mandaram os guardas do templo para prender aqueles discípulos. Eles ficaram presos, apanharam bastante. E aí então eles estavam duvidosos. O que a gente faz? Mantém preso, mata, solta. Aí alguém falou assim, ó, não convém matar. Não adianta ficar deixando preso aqui. É melhor liberar. Aí foram lá conversar com eles e falaram assim: a gente vai deixar vocês ir embora, mas vamos dar uma ordem, esperamos que vocês obedeçam. Nunca mais preguem o nome desse Jesus aqui. Entenderam a ordem? Pedro virou para eles, embora soubesse que era uma autoridade, e na lata virou para eles e falou assim: nós não vamos te obedecer, porque você está nos dando uma ordem contrária àquela que nós recebemos do nosso Senhor. O nosso Senhor nos deu outra ordem. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor falou para a gente parar de pregar. Ele mandou a gente não parar de pregar. Aí a gente tem que escolher quem que a gente vai obedecer. Pela ordem. Nós vamos obedecer quem manda mais. Quem manda mais em nós é Ele. Então, mais importa obedecer a Ele do que aos homens. Haverão situações em que a mulher de Deus receberá ordens do seu marido. E ela ficará: e agora, Jesus? Eu obedeço a Ele? O Senhor me disse que eu tenho que ser submissa a Ele. E Ele me deu essa ordem, o que eu faço? A ordem que Ele está me dando contraria o ensinamento da sua palavra. O que eu faço agora? Estou em dúvida agora. Qual que é o padrão? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não significa que essa mulher vai criar uma anarquia dentro de casa. Ela vai agora para o joelho buscar de Deus a sabedoria para lidar com essa situação. Porque Deus dá a ela sabedoria para contornar essa situação, para ter o mínimo de estrago possível. Mas ela vai ter que escolher a lealdade. Primeiro, será a lealdade ao marido ou a Jesus Cristo? Por que ela deverá escolher Jesus Cristo e não o marido? Por quê? E por quê? Ele será seu marido até que dia? E Jesus será seu salvador até quando? Morreu a nota. Morreu a nota. Filho, você só está comigo, eu só estou contigo até o último suspiro. Que pode ser lá pelos meus 120, que é onde eu acho que eu vou chegar, mas também pode ser a semana que vem. Então, ó, leva a mal não. Mas entre tu e ele, eu fico com ele. Mas se você fizer isso, eu te largo. Olha, você vai me desculpar. Se você me forçar a escolher entre tu e ele, você já sabe qual vai ser a resposta. Você está doida? Amanhã eu passo perto de tu com outra sentado no carro, onde era teu lugar. E eu digo: espero que você faça um bom proveito, nego, porque eu não vou nem reclamar. Eu só vou dizer: Jesus, enche a minha vida, porque agora tem mais espaço para o Senhor. Mentira, gente, eu vou chorar muito.
Não é fácil passar uma situação dessa não, né? Que Deus nos livre de chegar nisso. Por isso que nós temos que clamar a Deus, pedir sabedoria, para que as setas do adversário não progridam na nossa vida. Mas a gente tem que ter princípios na nossa vida e conhecer a palavra do Senhor. Por que haverá necessidade dessa mulher de Deus conhecer a palavra do Senhor? Porque eu não estou te dando aqui uma desculpa para você se tornar desobediente. Porque você só está liberada de não obedecer aquilo que estritamente estiver contrário ao preceito bíblico. E para ter certeza de que está contrário ao preceito bíblico, você tem que saber de Bíblia. Então não faça gracinha, tá bom? Não faça gracinha, não diga que eu disse o que eu não disse. Não me use. Não faça uma interpretação incorreta daquilo que eu estou te ensinando aqui nessa noite. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus significa conhecer as ordens de Deus. Para conhecer as ordens de Deus, você tem que ser uma mulher que estuda a Bíblia. Para quando acontecer do seu marido te propor alguma coisa e requerer alguma coisa que esteja contrária ao ensinamento bíblico, você pode abrir a Bíblia e junto com ele estudar a palavra e mostrar para ele. Está vendo aqui o texto sagrado? Nós somos 2 servos do Senhor. A ordem é para mim e para você. Salvação é individual. Obediência a Cristo é individual. Crescimento espiritual é individual. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não quer levar isso aqui a sério, o assunto é entre tu e teu Senhor. Mas não interfira entre a minha experiência com meu Deus. Eu vou aonde o meu coração me manda ir. E eu quero mais de Deus na minha vida. Bem, eu vou fazer um mês de jejum. Ok, mulher? Eu vou jejuar, eu estou sentindo que eu preciso de mais de Deus. Eu não concordo, tudo bem. Naquilo que eu privaria você, eu não vou jejuar. Mas eu posso jejuar de outras maneiras, sem te privar daquilo que é teu direito. Mas eu não preciso ficar sem jejuar, porque você não consegue ficar sem jejuar em alguma coisa. E eu não te condeno, porque cada um vai no passo que dá conta de ir. Mas eu não vou te esperar, não. Eu estou cheia de fome de Deus. Eu vou aonde Deus está me chamando para ir. Tem mulher que fica para trás. O marido não vai, ela não vai também. Salvação é individual. Crescimento espiritual é individual. Bem, você vai na igreja hoje, o bicho está lá estatalado no sofá. Eu vou, só não levanta do lugar. Bem, a gente vai na igreja hoje, já falei que eu vou, só não levanta do lugar. E ela está vendo a hora passar. E aí ela tem quase que implorar. Filha, tu tem 2 pernas, cheia de saúde que Deus te deu. Vira para ele e fala, querido, daqui a 15 minutos eu estou saindo. Se não der para tu ir, fica com Deus nosso Senhor. Eu vou lá buscar a minha bênção, porque hoje eu tenho encontro com o meu Salvador. Ele talvez vai virar e vai dizer, não acredito que tu vai fazer isso. Espero que você vai ver se eu faço ou não faço. Não interfira entre eu e o meu Deus. Eu estou ensinando as mulheres dessa igreja a ser rebelde com o marido? Não, eu estou ensinando para elas que esse é o tempo de você servir a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Teu marido há de entender o que isso significa. Ter uma mulher de Deus dentro de casa será sempre muito melhor do que ter uma mulher vazia, fria, doente emocionalmente, despreparada para as batalhas espirituais que a família vai enfrentar. Esse deveria, na verdade, ser o papel dele, motivando a sua família a estar na casa do Senhor. Mas, infelizmente, a liderança masculina está muito debilitada nos nossos dias e acomodada com essa debilidade. Então, está sobrando para nós esse papel. Mulheres de Deus, ergam-se na presença do Senhor e façam aquilo que Deus está plantando no seu coração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos voltar para a presença do Senhor. Mas não se engane, Deus requer de nós que a nossa casa se mantenha em paz, em ambiente pacífico, em ambiente de serenidade. E isso vai depender em muito do nosso equilíbrio, de mulheres equilibradas, mulheres que sejam ponderadas, que entendam que se Ele tem essa autoridade sobre a sua vida, é porque você concedeu esse direito a Ele. Se você é uma mulher de honra, então honre o direito que você deu a Ele. Não dê trabalho ao seu marido, não dê canseira ao seu marido, respeite o seu marido.
Entenda como que você conversa com seu marido, porque Deus mora na tua casa contigo. Se ele se voltar para você e ele restringir alguma roupa do seu guarda-roupa, baixa a crista e obedece o teu marido. Se ele virar para você e falar de uma saia que está curta demais, não balanga beiço com ele, obedece teu marido. Eu te garanto, ele está sendo voz de Deus dentro da sua casa. Agora, se ele for como os loucos que há por aí, que vira para você e fala, está comprida demais, sobe essa saia, então você faça o contrário, fique na palavra e diga, não é isso que a Bíblia ensina, que as santas mulheres de Deus devem fazer. Então você tenha uma vida centrada em Deus, que o Senhor Deus te dará discernimento e sabedoria. Porque se nós queremos lares e famílias abençoadas, nossa família não está à deriva, o Senhor nosso Deus está conosco. Amém? Nós vamos orar, encerrando esse momento. Na semana que vem nós vamos focar naquilo que é o papel do marido. E as mulheres vão precisar ouvir algumas coisas importantes também, a respeito daquilo que são as dificuldades que os maridos estão tendo no trato com as mulheres. Não é fácil também o papel que eles ocupam. Não tem sido fácil. E muitas vezes quem dificultou para eles fomos nós mesmas. Vou dar só uma pinceladinha e não adianta fugir semana que vem não, tá? A gente casou tão encantada. E casou com o quê? Casou com um menino. Um menino que nunca soube o que era mandar. Ele veio de um lar onde quem mandava? Quem mandava? Ele não mandava nada lá, ele não sabia o que era comandar, ele não sabia o que era exercer autoridade. Ele só sabia receber ordem. Aí ele chegou dentro da casa, que estava preparada agora, ele era o líder, mas ele não sabia comandar. E aí ao invés de você ficar quieta no seu canto e deixar ele aprender a comandar, você foi tomar na frente. Eu sei que eu estou falando para 2 ou 3 só aqui, né? Não é a maioria que fez isso. Você foi passando na frente dele. Você é tupetuda. Deixa eu parar, senão você não vai vir. Não deixa de vir semana que vem. Nós vamos continuar. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos clamar, vamos agradecer. O que você tiver que falar para o Senhor aí agora. Vamos pedir a Ele que nos dê graça, que nos dê sabedoria. Mas fique com essa reflexão na sua mente, no seu coração. É a lei do Senhor, é a regulamentação do Senhor para os nossos relacionamentos familiares. Não tem mistério nenhum aqui. E não tem erro nenhum também. É sabedoria pura. Não precisa você achar que isso aqui é coisa do outro mundo, não. Coisa do outro mundo é o jeito que as famílias estão vivendo hoje. Se todo mundo fizesse conforme está na Bíblia, não tinha bagunça que está na sociedade hoje. As famílias seriam ordeiras, tudo na mais perfeita ordem. Mas as pessoas fizeram tudo fora de ordem, fora de lugar. Quem tiver fé para acreditar na palavra de Deus, vai voltar com tudo para o lugar e Deus vai abençoar. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez refletir na palavra do Senhor. Ministra e manifesta nas nossas vidas, Senhor, essa graça de podermos colocar em prática o que temos aprendido. Te agradecemos pela família que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela família que os solteiros vão formar também. Que, ó Deus, a todos o Senhor nos conceda corações sábios, prudentes, Senhor, pacientes, para que possamos entender que nós não temos cônjuges perfeitos, nós não temos filhos perfeitos, nós não temos pais perfeitos, nós não temos famílias perfeitas. Por isso é preciso paciência, é preciso construir relacionamentos, é preciso consolidar relacionamentos, reestruturar relacionamentos. Isso depende de boa vontade, depende de humildade, isso depende de cooperação. Que na presença do Senhor, meu Deus, a obra vai acontecendo de uma tal maneira, Senhor, que a tua bênção vai, ó Deus, enchendo cada casa, cada lar, cada família. E o poder do Senhor vai destruindo, Pai, essas fortalezas do mundo que ainda estavam prevalecendo na casa dos filhos de Deus, que não são da tua vontade, que não são, ó Deus, para a bênção do teu povo, porque o Senhor é Deus de paz, de união, de harmonia.
Que para a glória do teu nome, meu Deus, a tua bênção prevaleça e permaneça nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus tenha